Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo capítulo 54, o verso 4. Muito bom dia, que esse seja um dia de muitas bênçãos para a tua vida. E no dia de hoje nós possamos de fato compreender e viver as verdades que estão aqui no Salmo capítulo 54, verso 4. Ele é o nosso ajudador, é Ele quem sustenta a nossa vida. É por isso que nós nessa manhã nos colocamos aqui como sendo a nossa primeira ação, o nosso primeiro compromisso, nos voltarmos para Ele, permitirmos que Ele conduza a nossa vida e a nossa trajetória. Nós estamos comprometidos a cada manhã a estudarmos um capítulo da Palavra de Deus e quero nessa manhã convidar você a ter nas mãos a Bíblia, o livro de Levíticos, capítulo 17, o verso 3 e o verso 4. Qualquer homem da casa de Israel molar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Os capítulos 17 a 24 do livro de Levíticos são considerados os códigos de santidade de Deus para a nação de Israel. O capítulo 19, o verso 2, é o capítulo-chave do livro de Levíticos, e diz o seguinte: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus queria que a nação de Israel alcançasse o nível de santidade que Deus sonhava para eles. Ele conhecia perfeitamente onde Israel tinha vivido, quais as práticas daquele povo, como eles tinham se enveredado por caminhos que não iriam lhes trazer a salvação. E Deus, no deserto, por isso que com mão poderosa ele os tirou do cativeiro do Egito e os levou para uma terra, porque em Canaã Deus queria que esse povo se tornasse o sonho que Deus tinha sonhado para eles. Nos capítulos 17 a 24, aqui está o parâmetro que Deus vai construindo para que a nação de Israel atinja o patamar que o Senhor tinha sonhado para eles. Deus queria elevá-los na conduta sexual. Deus queria elevá-los a entender o que de fato representava o ano jubileu. Deus queria que eles compreendessem a sua santidade através do dia da expiação. Deus queria que eles compreendessem o que significava verdadeiramente os pães da preposição. Deus queria de fato que eles entendessem que há salvação somente na pessoa de Jesus Cristo. No período em que Israel estava no deserto, eles só poderiam sacrificar animais no santuário, mesmo que esses animais fossem para alimentação. Por que é que Deus pediu essas coisas para eles? Porque lá no Egito, eles tinham aprendido a sacrificar a outros deuses. E quando eles não faziam esses sacrifícios na porta do tabernáculo, ao fazer distante do tabernáculo, muitas vezes eles estavam adorando a outros deuses. O livro de Levíticos, capítulo 17, o verso 7 diz o seguinte: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais ele se prostitui. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Aos israelitas saírem do cativeiro do Egito, mais uma vez me permita repetir, uma turba de pessoas saíram com eles. Não eram judeus, não eram israelitas, não era o povo de Deus, mas um grupo de pessoas que eram simpatizantes com o povo de Deus acabaram os acompanhando e eles vieram para o deserto. Eram eles que clamavam contra Deus, criticaram a Moisés e trouxeram de lá a sua religião, o culto pagão, e levaram a nação de Israel a se curvar também diante desses deuses. Quando eles promoviam as suas festas pagãs, o povo de Deus acabava participando dessas festas, dos próprios cultos para os demônios, ao ponto que Deus toma a atitude de falar ao seu povo que eles não poderiam sacrificar, a não ser se não fosse na porta do santuário, porque agindo dessa forma, ele estava inibindo outro tipo de adoração que acontecia nos arredores da nação de Israel. Como deve ter sido difícil para o povo de Deus ter que saber que eles só poderiam sacrificar na porta do santuário, porque dessa forma Deus estava impedindo que eles pudessem, longe do santuário, adorarem a outros deuses.
O livro de Levíticos, capítulo 17, o verso 11, diz o seguinte: Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação e pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ao saírem do Egito, eles trouxeram muitas práticas pagãs. Entre elas era tomar sangue. Aqui no capítulo 17, o verso 11, Deus especificamente estava falando que o sangue é vida. Ninguém deveria tomar o sangue, porque o sangue é um simbolismo da ação de Deus, porque somente Deus é Criador, somente Deus nos concede a vida. Deus não permitiu em hipótese alguma, mesmo no período do dilúvio, que alguém pudesse tomar sangue. Porque, repito, o sangue é uma representação da vida. Era o próprio sangue que era aspergido sobre o altar. Era o sangue que representava o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que limpa todo o pecado. E muitos da nação de Israel e dos povos que vieram com eles estavam querendo tomar sangue. E Deus estava impedindo que isso pudesse acontecer, para que não houvesse uma confusão com respeito à adoração. E Deus estava definindo. Era Deus separando o santo do profano. Deus estava de fato preparando um povo para que pudesse representar as suas verdades, para que não houvesse confusão na mente de outras pessoas quando ouvissem falar das práticas do cristianismo da nação de Israel. Dessa maneira, Deus estava construindo uma identidade para o seu povo, levando o seu povo a viver uma verdade, que essa verdade deveria ser anunciada por toda a terra. O sistema de sacrifício dado por Deus à nação de Israel era um dom de Deus para eles. Nenhuma outra nação tinha a alegria de ter o seu Deus morando no seu meio. Um Deus vivo, um Deus que agia, um Deus que se manifestava, um Deus que cuidava da saúde, da alimentação, da vida espiritual do seu povo, um Deus que prezava para a identidade, um Deus que prezava para a pureza do seu povo ao se apresentar diante deles. Diariamente, quando a nação de Israel se acordava e olhava para o santuário, eles podiam ver a manifestação do Senhor ao falar a Moisés, Arão e revelando para eles que eles eram o guardador, o protetor do seu povo. Nenhuma outra nação teve esse privilégio. O sistema de sacrifícios foi a escola de Deus no deserto para educar aquele povo a entender que um dia Jesus Cristo viria, na plenitude do tempo, morrer na cruz do Calvário para conceder a salvação a todas as pessoas que crescem nele. Ao concluirmos o capítulo 17 nessa manhã, nós podemos ver que o Deus que nós servimos é um Deus cuidadoso. Ele preza pela santidade do seu povo. Ele espera que cada parte, cada área da nossa vida esteja santificada para Ele. Ele não queria apenas que o povo santificasse o paladar, mas Ele queria também que todas as outras partes do corpo de cada adorador estivesse santificada para Deus. Ele olha para o ser humano de uma forma holística. Ele não apenas olha para o ser humano focando uma parte da vida do ser humano, mas o olhar de Deus é para ele como um todo. Por isso que nessa manhã, eu e você, ao estudarmos o capítulo 17, nós precisamos pedir a Deus que o Espírito dele possa conduzir a nossa trajetória, para que a cada dia da nossa vida nós possamos depositar nas mãos do Senhor uma parte da nossa vida e que o nosso coração esteja nas mãos do Senhor por completo. Vivendo dessa maneira, tenha certeza que nós estaremos agradando ao nosso Senhor, vivendo da maneira que Ele espera que nós possamos viver. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, permitimos que o Senhor conduza a nossa vida. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça descer o rosto sobre você, e Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.